5 verdades libertadoras de Romanos 5 que mostram como Deus nos amou mesmo sendo pecadores. Introdução e contextualização. A carta aos Romanos é o tratado teológico mais robusto do apóstolo Paulo. No capítulo 5, ele entra no coração do Evangelho, a justificação pela fé e suas consequências. Após ter mostrado nos capítulos anteriores que todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos capítulo 3 verso 23, e que a salvação é pela fé, sem obras da lei, Paulo agora mostra o que essa salvação traz à vida daquele que crê. O capítulo 5 nos conduz desde os frutos imediatos da justificação, paz com Deus, acesso, esperança, até o fundamento dessa obra, o amor de Deus demonstrado por meio do sacrifício de Cristo. E encerra com um contraste poderoso entre Adão, que trouxe a morte, e Cristo, que trouxe vida. Este estudo tem um propósito evangelístico, mostrar como a graça de Deus é abundante, como o amor dele é incomparável, e como até mesmo o pior dos pecadores pode ser reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. 1. Justificados pela fé, temos paz com Deus, Romanos capítulo 5 verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O verbo justificar aqui vem do grego dikaio, que significa declarar justo. É uma linguagem jurídica. Deus, o juiz, declara justo o pecador, não com base em sua performance, mas com base na fé colocada em Jesus Cristo. E o resultado imediato dessa justificação é paz com Deus, e não apenas uma paz emocional, mas reconciliação verdadeira. Antes da justificação, estávamos em guerra com Deus. Pode parecer forte, mas é o que o texto ensina. Pecadores não são apenas fracos, são inimigos de Deus, Romanos capítulo 5 verso 10. A fé em Cristo rompe essa inimizade e estabelece comunhão. Você já vive essa paz, ou ainda está tentando agradar a Deus por esforço próprio, carregando culpa e medo? Que o Espírito Santo te convença hoje de que a paz com Deus não se compra, nem se conquista, ela se recebe pela fé. Que seu coração seja liberto do medo do castigo e cheio da certeza de que, por causa de Cristo, você não é mais inimigo, mas amigo de Deus. 2. Temos acesso à graça e esperança da glória, Romanos capítulo 5 verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A palavra acesso no grego é prósag, usada para descrever a introdução formal à presença de um rei. Em Cristo, não apenas fomos perdoados, fomos trazidos à sala do trono. Temos acesso contínuo à graça de Deus. Não é visitação temporária, é permanência. E mais, vivemos agora com esperança, não uma esperança vaga, mas firme, ancorada na glória futura. A expressão glória de Deus aponta para o estado final da redenção, quando veremos a Deus face a face e participaremos da sua plenitude. Você está vivendo como alguém que tem acesso irrestrito ao Rei do Universo? Você caminha com os olhos na eternidade? Que o Espírito Santo te lembre hoje que você foi chamado a viver com ousadia diante do Pai. Não por merecimento, mas por adoção. Não por obras, mas por graça. A sala do trono está aberta, você pode entrar com confiança. A porta não se abre com senha, mas com o sangue de Cristo. E que essa consciência te leve a levantar os olhos para a glória futura. Em tempos de aflição, de caos, de incerteza, você pode se gloriar não em si mesmo, mas na certeza de que há um dia reservado para a revelação total da majestade de Deus. 3. A tribulação não nos destrói, ela nos molda, Romanos capítulo 5 versos 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O verbo grego usado para gloriar-se é kauchalmai, e carrega a ideia de se alegrar profundamente. Não porque o sofrimento em si seja bom, mas porque Deus o usa com propósito redentor. Paulo descreve um processo,
a tribulação produz perseverança, e pomon, resistência ativa, que por sua vez gera experiência, doquim, caráter aprovado, e então esperança. O que sustenta tudo isso é o amor de Deus, derramado abundantemente em nós pelo Espírito Santo. Você tem visto a tribulação como oportunidade de crescimento, ou como sentença de abandono? Que o Espírito Santo transforme sua perspectiva hoje. Que você entenda que o Deus que justifica também molda. Ele não desperdiça dor. Toda lágrima tem peso eterno. A tribulação que hoje te faz chorar pode estar construindo o testemunho que amanhã sustentará outros. E mais, saiba que você não enfrenta nada sozinho. O amor de Deus não é uma teoria, é uma presença real em seu coração. O Espírito Santo, o Consolador, está com você. Ele derrama amor, traz consolo e fortalece suas pernas trêmulas. 4. Fomos amados quando ainda éramos inimigos. Romanos capítulo 5 versos 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos fracos, no grego astens, que significa impotentes, incapazes de salvar a nós mesmos. A palavra ímpios, azebs, reforça, não éramos neutros, éramos rebeldes. Ainda assim, foi nesse estado que Cristo decidiu morrer por nós. Você consegue aceitar que Deus não te ama porque você merece, mas apesar de você não merecer? Que o Espírito Santo te leve à rendição mais profunda, aquela que reconhece que não há nada em nós que atraia o amor de Deus e ainda assim, Ele nos ama. Que você entenda que o amor de Deus não é resposta ao nosso esforço, mas expressão da sua graça. Cristo morreu por você quando você ainda era pecador. Esse é o escândalo do Evangelho. Um escândalo de graça. Quem é amado no pecado, é transformado no perdão. Deixe-se alcançar por esse amor hoje. 5. De inimigos a reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5 versos 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, por intermédio de quem recebemos, agora, a reconciliação. A palavra reconciliados no grego é katalas, que significa troca de inimizade por amizade. Não é apenas cessar hostilidade, é o início de um relacionamento íntimo. Se a morte de Cristo nos reconciliou, quanto mais sua vida nos manterá salvos. Você tem vivido como reconciliado, ou ainda preso à culpa de um passado já perdoado? Que o Espírito Santo sussurre ao seu coração esta verdade: você não é mais inimigo, você é filho. A cruz não foi apenas o fim da condenação, foi o início da comunhão. Receba esse presente. Viva agora como quem foi reconciliado e caminha em liberdade. Conclusão: a porta está aberta, a graça está disponível. Romanos capítulo 5 nos mostra um Deus que não esperou mudança para amar. Um Cristo que não precisou da nossa aprovação para morrer. Um Espírito que foi dado para derramar amor no nosso coração. Hoje, você pode sair da inimizade e entrar na reconciliação. Você pode abandonar a tentativa de merecer e simplesmente receber. Você pode deixar a culpa e abraçar a paz. Se deseja entregar sua vida a Cristo, ore com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Me afastei de ti, mas hoje entendo que tu me amaste quando eu ainda era teu inimigo. Perdoa meus pecados, transforma meu coração, e reconcilia-me contigo. Eu te recebo como Senhor e Salvador. Reina sobre mim e escreve uma nova história em minha vida. Em teu nome eu oro. Amém. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu me reconciliei com Deus hoje. Compartilhe com alguém que precisa dessa graça. E inscreva-se no canal para continuar recebendo estudos bíblicos que transformam vidas.